Você começa a desconfiar. Não sabe exatamente por quê. Não tem uma prova concreta, uma mensagem clara, um flagrante. Mas tem um incômodo, uma espécie de silêncio diferente, um olhar mais curto, uma frieza disfarçada de cansaço. É algo que mexe com o seu instinto, mas não parece suficiente para justificar uma conversa séria. E mesmo assim, você tenta. Você pergunta com cuidado, tentando entender se está exagerando. E então ela solta a frase. Aquela frase que parece inofensiva, mas carrega um veneno silencioso. Ela diz: "Você está ficando paranoico." Na hora, parece apenas uma resposta. Mas essa frase não é só uma defesa. Ela é uma arma. Porque ela não responde o que você perguntou. Ela ataca o seu direito de sentir. Ela não diz: não estou te traindo." Ela diz: "O problema é você." E se você não estiver atento, começa a duvidar de si mesmo. Começa a pensar que talvez esteja vendo demais, criando coisas, sendo ansioso, inseguro, controlador. E pronto, a armadilha foi armada. Essa é a primeira reação de muitas mulheres quando estão escondendo algo: invalidar a sua percepção da realidade. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer você duvidar de si mesmo do que mentir com perfeição o tempo todo. E aqui está a parte mais suja disso. A mulher que diz que você está ficando paranoico geralmente sabe exatamente por que você está desconfiando. Ela sentiu o seu olhar mais atento. Ela percebeu que você notou o distanciamento. E, acima de tudo, ela sabe que está diferente. Mas ao invés de assumir ou dialogar, ela vira o jogo. Essa virada é uma técnica de manipulação emocional. Ela tira o foco do comportamento dela e coloca a lupa sobre a sua reação. E você, que talvez tenha chegado até ali com uma leve intuição, agora está sendo pressionado a se explicar, a defender a própria sanidade, a provar que está com razão, mesmo sem as provas que ela mesma se certificou de esconder. E é exatamente por isso que essa frase, simples e aparentemente defensiva, é na verdade a primeira pista real. A mulher que não tem nada a esconder raramente tenta convencer você de que está maluco. Pelo contrário, ela quer te entender. Ela pergunta por que você está estranho. Ela compartilha, acolhe, se abre. Mas quando ela diz que você está ficando paranoico, ela está dizendo: "Se eu te deixar confuso, eu te neutralizo." E é aí que começa o colapso interno de muitos homens. Eles deixam de confiar no próprio instinto. Começam a pedir desculpas por perceber o óbvio. Passam a andar em ovos dentro do relacionamento, com medo de parecerem desconfiados, enquanto ela se aproveita do benefício da dúvida para manter o jogo escondido. E isso, meu irmão, é o início de uma guerra psicológica silenciosa. Uma guerra onde ela sabe o que está fazendo. E você não sabe mais se deve confiar em si mesmo. Ela vira o jogo com uma facilidade que parece até ensaiada. Você mal terminou de expressar o que sente, e ela já te acusa de não confiar. Mas não com raiva, com aquela expressão magoada, como se fosse você o causador do problema. Ela pergunta com a voz baixa, como se fosse a parte mais ferida da história: "Você não confia em mim?" Essa pergunta dita no tom certo tem o poder de desmontar um homem. Não porque é profunda, mas porque ela acerta exatamente onde o orgulho masculino é mais frágil, na ideia de ser injusto. O homem que se vê como protetor, justo, leal, não quer ser confundido com um paranoico, um controlador, um ciumento infantil. Então ele hesita. Ele começa a pensar que talvez esteja mesmo sendo injusto. Começa a se conter. E aí, ela venceu. Essa pergunta não é um pedido de diálogo. É uma tática de desvio. É como se ela dissesse: "Se você me ama, me prove ficando calado." É uma chantagem emocional travestida de inocência. E funciona. Porque o homem moderno cresceu ouvindo que mulher precisa de espaço, precisa ser ouvida, que o ciúme destrói relações. Mas o que ninguém disse é que confiança não é sinônimo de cegueira. E quando uma mulher lança essa pergunta no meio de um conflito, o que ela está fazendo é jogar luz sobre o seu comportamento, enquanto mantém o dela no escuro. A confiança é um valor que se constrói, não um escudo para evitar perguntas. Quando você sente que algo mudou, o tom, os horários, os silêncios, e expressa isso, está tentando proteger a relação. Mas quando ela usa essa frase, o que ela quer não é preservar a relação, é manter o controle sobre ela. E mais, ela sabe que você não vai querer parecer inseguro. Ela sabe que você vai recuar, que vai querer provar que confia nela,
que não é esse homem desconfiado que ela está sugerindo. E ao fazer isso, você abre mão da sua intuição. Pior, você abre mão do direito de investigar o que sente. A relação, nesse momento, deixa de ser sincera, porque ela já decidiu esconder e agora está te ensinando a não perguntar. Essa é a parte mais cruel, porque não é só sobre o que ela esconde, é sobre o que ela te ensina a ignorar. O homem começa a se autoanular, a fingir que não percebe, a normalizar a dúvida. E tudo isso porque um dia ela perguntou com falsa dor nos olhos: "Você não confia em mim?" E esse é o detalhe que poucos enxergam. A mulher que insiste demais em ser acreditada, sem oferecer transparência, geralmente está encobrindo mais do que palavras podem revelar. A confiança real não precisa ser exigida. Ela se sente no corpo, na presença, nos gestos. Quando ela te obriga a confiar como prova de amor, é porque sabe que se você cavar, vai achar. Você insiste, não porque quer brigar, mas porque algo dentro de você ainda pulsa. Um incômodo que não passa. Um silêncio que machuca mais do que qualquer discussão. E aí, quando você resolve tentar de novo, dizendo que algo não está certo, que sente uma distância, uma ausência, ela olha com naturalidade e diz: "Não é nada. Você está imaginando coisas." Essa frase parece suave, parece calma, parece racional, mas por trás dela existe um mecanismo psicológico poderoso, o da negação disfarçada de proteção. Ela não nega com raiva, ela nega com leveza, com doçura, e isso desarma, mas também confunde, porque você começa a pensar: será que estou mesmo exagerando? Será que estou vendo coisa onde não tem? E é exatamente isso que ela quer. Essa frase é uma tentativa de reprogramar o que você sente. Não é uma resposta real. É uma forma de te convencer a parar de sentir. Ela não está tentando entender o porquê da sua dúvida. Ela está tentando fazer você desistir dela. E o pior é que muitas vezes ela consegue. Porque o homem que ama, que quer manter a relação, que prefere a paz à guerra, tende a ceder. Ele quer acreditar que está tudo bem. Ele quer confiar. Ele quer voltar a sentir segurança. E quando ela diz: "Você está imaginando coisas", ele aceita, mesmo que por dentro continue sentindo o mesmo. O problema disso é que essa frase não resolve. Ela apenas empurra o problema para um lugar mais profundo. Um lugar onde você começa a se calar, a andar mais devagar, a sorrir com dúvida. Você já não sabe mais se o que sente é real ou invenção. E isso, para o homem, é o início do desligamento interno. Não dela, seu. Aos poucos, você vai se traindo, vai deixando passar os sinais, vai aceitando respostas vazias e vai se tornando uma versão mais passiva de si mesmo. Tudo isso porque, em algum momento, a mulher que você ama te disse que você estava imaginando coisas e você acreditou. Mas sabe o que é mais interessante? A mulher que realmente está limpa, que realmente não tem nada a esconder, reage diferente. Ela não diz que você está louco. Ela pergunta o que está te incomodando. Ela se importa em saber o que você está sentindo. Ela não tenta encerrar o assunto com uma frase automática. Ela mergulha contigo no desconforto, porque quem não tem nada a temer, tem tudo para esclarecer. Já aquela que esconde, que manipula, que joga, prefere manter tudo na superfície, porque sabe que, se você mergulhar, pode acabar descobrindo o que ela tanto quer deixar oculto. Então, se você ouvir essa frase: "Não é nada, você está imaginando coisas", pare, porque pode não ser a sua mente criando problemas. Pode ser a realidade tentando te acordar. Você começa a perceber que algo está errado, mas ao invés de ouvir explicações, você recebe perguntas, não respostas. Perguntas, e não qualquer tipo de pergunta. São perguntas que te viram do avesso, que te colocam como o problema, que trocam o foco da conversa. Ela para de falar do que você apontou e começa a falar de você. Por que você está assim ultimamente? Ou, você anda tão estranho, está tudo bem com você? A princípio parece cuidado, parece preocupação, mas se você olhar com mais calma, vai perceber a jogada. Ela não está tentando resolver, ela está tentando inverter. O problema já não é mais o comportamento dela, agora é o seu. Ela não precisa mais explicar os sumiços, os olhares frios, as respostas evasivas. Ela só precisa fazer você duvidar da sua estabilidade emocional. E aqui está o segredo dessa tática. Ela parece carinho, mas é controle. Parece empatia,
mas é estratégia. Porque ao te perguntar isso no momento em que você está tentando entender o que está acontecendo, ela te coloca em posição de réu. Você deixa de ser o cara que está sentindo algo legítimo e passa a ser o cara estranho, paranoico, desconectado. E a pior parte é que isso funciona. Porque o homem, quando confrontado com esse tipo de acusação disfarçada, tende a se justificar. Ele para de falar do que sente e começa a se explicar. Começa a dizer que está tudo bem, que só queria entender, que não queria criar confusão. E nessa tentativa de acalmar, ele perde o foco. Ele desvia. E ela respira aliviada, porque conseguiu mais uma vez sair ilesa. Essa técnica é uma das mais perigosas na comunicação emocional de casais, porque ela cria um campo de batalha invisível. Você chega tentando resolver algo que está doendo e sai se sentindo culpado por ter tentado. Sai com a sensação de que é instável, exagerado, problemático, quando na verdade está apenas sentindo o que é impossível de ignorar. E não se engane, essa frase não vem à toa. Ela aparece quando você está perto demais da verdade, quando sua intuição está encostando na ferida que ela quer esconder. Quando você está começando a montar as peças, quando sua voz começa a sair do controle dela. É aí que ela lança essa pergunta, com a calma de quem já treinou esse roteiro por dentro. Por que você está assim ultimamente? Parece uma pergunta simples, mas é um comando psicológico. Ela está dizendo nas entrelinhas: volte para o seu lugar. Não traga esse assunto. Vamos fingir que está tudo bem. E se você não tiver clareza, vai obedecer, vai sorrir, vai recuar, vai mudar de assunto. E mais uma vez, o ciclo se repete. Mas o homem que começa a enxergar isso, não responde tentando se justificar. Ele percebe o jogo. Ele para de se explicar. Ele começa a observar. Porque nesse tipo de pergunta, o que ela quer não é resposta, é controle. Ele aparece de repente. Às vezes numa história simples. Uma mensagem que ela mostra rindo. Um comentário sobre como ele é engraçado. Ou talvez algo ainda mais sutil. Ela começa a usar o nome dele em conversas cotidianas. Fulano me contou isso, fulano me mandou aquilo, fulano falou que eu pareço com tal atriz. E você no começo não vê problema. Ele é só um amigo. Mas quanto mais o nome dele aparece, menos você aparece. Essa é uma das jogadas mais perigosas no teatro emocional feminino. A figura do amigo inofensivo. Porque ele é exatamente isso, inofensivo, até deixar de ser. Ele não entra quebrando a porta. Ele entra como piada, como colega, como apoio emocional. E é aí que mora o risco. Porque quando uma mulher começa a falar demais de um homem específico, com frequência, com leveza, é quase sempre porque ele já ocupou um espaço que era seu. E ela está te acostumando com ele. Sim, ela está te condicionando. Ela está ensinando você a ouvir o nome dele sem reagir. Ela está treinando seu silêncio, testando seus limites. Porque ela sabe que o ciúme direto, óbvio, grosseiro, é facilmente combatido com frases como: nossa, que exagero, ele é meu amigo há anos. Ou, engraçado, você confia tão pouco em mim assim. Então, ela prepara o terreno. Ela cria intimidade emocional com outro homem, enquanto desmonta emocionalmente você. E veja, não se trata apenas da presença dele. Trata-se da frequência, do destaque, da comparação implícita, do espaço que ele ocupa nas histórias, nas risadas, nos olhos dela quando fala. Porque quando ela começa a rir mais com ele do que com você, a se abrir mais com ele do que com você, mesmo que ainda esteja ao seu lado, emocionalmente, ela já foi embora. Mas o que torna isso ainda mais difícil para o homem enxergar é o rótulo. Ele é só um amigo. Esse rótulo é o colete à prova de bala dela. Ela sabe que enquanto ele for chamado assim, você hesitará em confrontar. Vai sentir, vai intuir, mas não vai falar. Vai se calar por medo de parecer ciumento, por medo de ser ridículo, por medo de perdê-la. E é aí que você já está perdendo. Porque no momento em que ela sente que você se cala, ela percebe que tem o jogo na mão. Que você está vendo e aceitando. Que você está sentindo e engolindo. Que você já não confia, mas não tem coragem de agir. E isso, para muitas mulheres, não é sinal de paz. É sinal de fraqueza. Homens de verdade não precisam gritar. Não precisam bater na mesa. Mas também não ignoram o óbvio. E o óbvio é: quando o amigo vira protagonista no palco da vida dela, você já foi rebaixado para figurante.
E se você sente isso, se vê esse padrão se formando, entenda, não é ciúme, é percepção, é intuição legítima. Porque mulher que respeita, protege. Mulher que está com você, não te testa com a presença de outro homem. Ela não divide atenção, não compartilha emoção, não cria triângulo, ela zela. E se ela não está zelando, então o tal amigo já não é só um amigo. Você está tentando manter a calma, tentando acreditar que é só uma fase, que toda relação passa por altos e baixos, que o problema é rotina, cansaço, estresse, mas lá no fundo, alguma coisa já morreu. Você sente. O toque não é mais o mesmo. O olhar dela procura outra coisa. E então, como se quisesse deixar uma pista disfarçada de reclamação, ela solta: "Você não me dá atenção como antes." Essa frase, na superfície, soa como um pedido, como se ela estivesse tentando salvar a relação, como se quisesse você mais presente. Mas quando ela vem no meio de um distanciamento claro, ela não é desabafo, ela é munição. E se você não prestar atenção, vai cair direitinho na armadilha, porque o que ela está fazendo, na verdade, é preparar o terreno emocional para justificar uma decisão que já tomou. É como se dissesse: "Se eu fizer algo errado, a culpa foi sua." E o pior, funciona, porque o homem que ainda ama, que ainda quer salvar, se sente culpado. Ele volta correndo, faz de tudo, compra flores, planeja viagens, reabre conversas, promete mudar. E no meio desse esforço todo, não percebe que ela já se desligou faz tempo. Essa frase é traiçoeira porque mexe com o coração do homem de forma direta. Faz ele acreditar que falhou, que perdeu o brilho, que a culpa pela distância é dele. E então ele entra em modo compensação. Faz tudo o que ela queria antes. Mas agora já é tarde demais. Porque não é mais sobre carinho, é sobre culpa. E ela, que sabe muito bem o efeito que essa frase tem, observa. Ela observa você se dobrando, correndo atrás, tentando reconquistar. E isso dá a ela um conforto emocional ainda maior. Porque agora ela tem mais um argumento. Eu tentei te avisar. A jogada está completa. Ela se afasta, muda o comportamento, cria o distanciamento e ainda faz você acreditar que a culpa foi sua. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. Quando a mulher realmente sente falta de atenção, ela diz isso de forma viva, de forma afetiva. Ela olha nos seus olhos, ela se entrega, ela chama para perto. Mas quando a frase vem seca, fria, distante, como uma observação jogada no meio do nada, ela não quer você de volta, ela quer sair por cima. E o que mais destrói o homem nesse momento é a sensação de que, mesmo se tentar tudo, nada volta. Porque o problema nunca foi falta de atenção. O problema é que ela já colocou o pé fora e agora precisa de uma justificativa que a isente da culpa. E você, sem saber, oferece exatamente isso quando aceita calado. É nesse ponto que muitos homens quebram. Tentam reconquistar alguém que já decidiu partir. Tentam corrigir algo que nunca foi o real motivo. E se afundam em culpa, em esforço, em desgaste, enquanto ela segue leve, livre e emocionalmente distante. Chega um ponto em que tudo já foi dito, ou melhor, em que tudo já foi encenado. As frases se repetem, os gestos perdem a alma, os beijos são apenas rotina ou culpa, e você sente que está diante de alguém que não está mais ali. O corpo permanece, mas a presença se foi. E nesse silêncio desconfortável, onde nem a briga serve mais como ponte, você finalmente entende. Não adianta mais pedir explicações, porque quem mente bem, mente com o olhar tranquilo. Mas quem sente de verdade, já não precisa mais de provas. Sente. E ponto. Esse é o momento em que muitos homens despertam. Tarde, mas despertam. Porque até ali, você passou o tempo todo tentando entender, tentando conversar, tentar provar algo, tentando convencer alguém que já estava emocionalmente em outro lugar. Você pensou que com mais atenção, com mais carinho, com mais esforço, ela voltaria. Mas ela já tinha ido. E as frases que pareciam sinal de esperança eram apenas a desculpa final para um afastamento planejado. Agora tudo muda, porque o homem que para de buscar respostas começa a ver com os próprios olhos, começa a ligar os pontos, começa a observar sem perguntar, e é aí que a lucidez volta. Você percebe que estava preso a uma ilusão, a ideia de que poderia salvar algo que só você queria manter vivo. Você vê que a culpa não era só sua,
como ela fez parecer, que o silêncio dela não era paz, era fuga, que a frieza não era fase, era escolha. E o que vem depois disso? Dor. Sim, a dor real, mas não a dor do abandono. É a dor do despertar. A dor de perceber que se anulou, que duvidou de si mesmo, que engoliu o próprio instinto, que virou as costas para os próprios sinais em nome de uma mulher que te treinou para ignorar o que doía. Essa dor, apesar de intensa, é sagrada, porque ela te reconecta com você, ela te limpa, ela te reconstrói. E quando você atravessa essa dor sem se desesperar, você vira outro homem. O homem que se levanta desse processo já não precisa perguntar se está sendo traído. Ele sente, ele enxerga, ele analisa com calma, com frieza, com presença. E quando escuta aquelas frases, você está imaginando coisas. Ele é só um amigo. Você não confia em mim? Ele já não reage como antes. Ele apenas registra e age. Não para fazer escândalo, mas para sair com dignidade. E quando ele vai embora, ele não some gritando. Ele não implora. Ele não manda textão. Ele não tenta mostrar nada. Ele vai, com silêncio, com respeito próprio, com aquela aura de quem finalmente aprendeu. Porque o verdadeiro fim não é quando ela trai. É quando você para de trair a si mesmo. É quando você para de tentar segurar quem já soltou a sua mão há muito tempo. E quando você chega nesse ponto, não é mais sobre ela. É sobre você. Sobre o homem que você estava deixando para trás. Sobre o homem que agora retorna. Firme, frio, calmo e pronto para nunca mais aceitar o mínimo em nome de um amor falso. Porque o homem que acorda nunca mais dorme no mesmo lugar.